Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Ainda adorar como se nada tivesse acontecido. E ainda adorar, adorar até o dia raiar. Amém. Glória a Deus, até o dia raiar. Só quem tem raiz consegue suportar, só quem tem raiz consegue passar chorando, sofrendo, mas a raiz que te fez crescer, ela nutriu da terra substâncias, energia que te fará permanecer de pé num dia da tormenta, no dia da adversidade. A raiz, ela vai te dar força. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, no versículo de número 5, apenas o verso 5, para nossa meditação nessa noite, em rápidas palavras. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, o verso 5, glórias a Deus, diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos repetir novamente. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias, glória a Deus. O bom é ter amigos que faça contínua oração por nós a Deus, porque nós temos que ter amigos que saiba que no momento de grande aperto e desespero e dificuldade, o meu amigo, o seu amigo pode não resolver, mas o teu amigo tem que saber que existe um Deus que tudo pode, existe um Deus que tudo pode resolver, que tudo pode fazer, e ele vai clamar por você a Deus, para que Deus venha resolver o problema. Agora imagina se nós não tivermos amigos que nessa hora não saiba quem resolveu o problema. Exemplo, existem muitas pessoas de classe social altíssima, e essas pessoas, quando elas entram em apuros, aquelas pessoas da classe social que têm um poder aquisitivo muito grande, logo elas contratam os melhores advogados, as melhores pessoas, para poder livrar aquela pessoa daquela grande adversidade que se levantou. Não é assim que acontece? Mas entenda que existe um Deus que tudo pode. Você não pode ter um poder aquisitivo grande para contratar o melhor advogado na terra. Diga por quê?
Porque você já tem o maior advogado de todos, que é Jesus. Então não fique correndo para lá, para cá. Você já tem o melhor advogado, que é Jesus. Ele advoga a minha, a tua causa. Ele atende, ele já se assentou à direita de Deus, e ele está ali para advogar a minha, a tua causa. Quando Pedro foi preso, Pedro foi lá, jogado na prisão por Herodes. Esse Herodes era o Agripa I, ele já tinha matado o irmão de João, o irmão de João, Tiago. E agora ele quer pegar Pedro, já tinha pego Pedro, e lança Pedro na prisão. E Pedro já sabia que o amigo dele, Tiago, já tinha sido morto pelo mesmo Herodes, e Pedro já está ali também temendo que também seria morto. Que também seria morto por esse mesmo homem que lançou ele na prisão. Agora, o que Pedro tinha tranquilidade, irmãos. Pedro, ele tinha tranquilidade. Diga, por que Pedro tinha tranquilidade? Porque Pedro, ele já tinha recebido uma palavra de Jesus, que ele ia chegar um tempo em que ele não ia mais se vestir, as pessoas iriam vestir ele. Está entendendo? Ele ia passar por uma grande dificuldade, por um grande aperto. E Pedro sabia que aquela hora ali não era a hora dele morrer. Por isso foi que ele dormia. Ele estava dormindo quando o anjo apareceu dentro da prisão. Estava dormindo. O próprio texto vai dizer que o anjo toca nele e fala: ei, rapaz, acorda. Quem já se viu você sabendo que vai morrer no dia seguinte, dormir tranquilo? Quem é que consegue dormir sabendo que vai morrer no dia seguinte? Quem é que consegue? Ninguém. Mas Pedro dormia tranquilo, porque ele sabia em quem ele cria. Hoje estamos vivendo um dia como esse, viu, Toninho? As pessoas estão com medo do coronavírus, estão com medo desse vírus, realmente não é de brincar, né? Quem foi acometido desse vírus teve realmente medo de morrer. Graças a Deus que Deus livrou, e graças a Deus que Deus tem sido fiel na vida de muitas pessoas. Alguns de fato morreram com a permissão de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a gente tem que entender que alguns morreram com a permissão de Deus, porque Deus quis assim. Mas Pedro estava dormindo. Agora é interessante que colocaram uma guarda tão poderosa para guardar um homem. Foram 16 para guardar um. 16 soldados para guardar um prisioneiro. E mesmo assim pegaram ele, acorrentaram ele todo, para que ele não pudesse escapar. Está entendendo? Olha, veja aí no versículo 4. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. 4 quaternos de soldado. Atos 12, versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que era praticamente já os dias posteriores. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Agora, irmãos, por que a igreja ela orava? É uma pergunta que temos que fazer também. Por que a igreja orava por Pedro? Pedro estava ali tão guardado por 16 guardas, preso aos pés, preso com as mãos, correntes prendiam ele. Não tinha como ele fugir, não tinha como ele escapar,
Não tinha como ele sair dali de uma forma natural. Mas a igreja cria no poder sobrenatural de Deus. Por isso que ela orava. O poder da oração é tremenda. E a oração ela tem que ser intensa. A oração ela tem que ser com um propósito. Qual é o propósito da tua oração? A igreja estava fazendo contínua oração por Pedro. Era constante essa oração. A oração ela não mudava. Ela não tinha um outro propósito a não ser: Deus liberta o Pedro da prisão. Deus tira aquele homem da prisão. Deus faz algo acontecer. Deus, eu não sei como é que ele vai passar por aqueles 16 soldados. Eu não sei como aquelas correntes vão cair da mão dele, vão sair dos pés dele. Mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Deus age, Deus responde. Aí uma igreja toda orando por esse propósito. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? Porque, irmãos, era a igreja toda. A igreja toda estava orando por esse propósito. Não tinha outro pedido, era só esse. E aqui eu aprendo algo muito importante. Para Deus resolver um problema de imediato, quando você se colocar para orar, quando o pastor pedir para você orar por aquela pessoa, ore só por aquela pessoa. Não queira incluir outra pessoa, porque a direção veio daqui. Então não ore por outra pessoa, ore somente pelo presbítero Antônio. Você vai orar só por ele, só por ele, só por ele, só por ele, porque é muita gente orando, intercedendo intensamente por um só propósito, só por ele. Aí tem vezes que a pessoa chega aqui: irmãos, ora por mim. Aí a igreja vai se levantar para fazer um clamor pelo presbítero Antônio. Aí no meio do clamor você inclui não sei quem, que não está nem aqui, não estava nem no propósito. Aí começa a quebrar aquele propósito, aquela oração. Mas a igreja fazia contínua oração por Pedro. Quando for orar só por uma pessoa, ore só por uma pessoa. Se você não souber orar, não quer orar por aquela pessoa, mas clame, mas glorifique a Deus, concorde. Isso é muito importante, irmãos. Na tua oração tem que haver concordância. Quer ver? Abra aí em Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, versículo 19. Deus, ele atendeu prontamente o que a igreja estava clamando e pedindo, porque havia concordância. Havia uma concordância mútua por aquilo que eles queriam. E Deus, ele tem que atender. Quando há concordância, Deus tem que atender, porque foi o próprio Jesus quem disse. Veja aí, Mateus 18, 19. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Ele está falando apenas 2, mas se uma igreja toda orar, meu irmão, não é 2, é 3, é 4, é uma igreja, é uma multidão orando, pedindo pela libertação de um homem chamado Pedro. Aí eu digo, será que Deus não vai atender? Jesus disse que ele vai atender. O meu Pai fará o que é pedido por 2. Mas imagina uma igreja toda orando. Eu me lembro, num domingo aqui, que a gente chamou o presbítero Antônio, ali na secretaria, chamamos alguns obreiros, fizemos uma reunião, ele não era batizado com o Espírito Santo, e nós perguntamos assim: você crê que o irmão Antônio vai ser batizado agora? Você crê? E alguns disseram: creio. Você crê, irmão Antônio? Creio. Você crê, irmão? Creio. Você crê? Creio. Todo mundo creu, todo mundo concordou. Irmãos, não demorou menos de 1 minuto. O homem foi cheio do poder de Deus, batizado com o Espírito Santo. Por quê? Havia uma oração de concordância.
tem uma causa demasiadamente difícil para você, chame 2 irmãos, diga para ele o problema e diga assim: irmão, eu queria que você orasse comigo, mas você concorda que Deus vai fazer o milagre? Se aquelas pessoas concordar, ore intensamente que Deus vai agir pontualmente. Porque Deus, ele é fiel para cumprir. A igreja inteira estava fazendo contínua oração por Pedro, para que Pedro viesse a sair da prisão, e Deus lá no céu dizendo: como é que nós vamos resolver esse problema? É 16 guardas, são as correntes, o cárcere está fechado, a prisão é muito grande, como é que vamos tirar Pedro da prisão? Aí tem um anjo lá, né? Eu chamo ele de anjo da invisibilidade. Eu acho que aquela capa do Harry Potter foi tirada desse anjo. Não tem um anjo, né? A capa do Harry Potter que deixa o cabo invisível, ele passa assim no meio de todo mundo, ninguém vê ele. Ah, pois foi. O anjo desceu lá dentro do cárcere. A luz era muito grande. Esse anjo era um anjo de luz. Está aí, ó, versículo 7. E eis que sobreveio de cima o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Agora, irmãos, não queira dizer que o anjo do Senhor aqui é Cristo, não. O anjo do Senhor, ou que atuava lá no Antigo Testamento, aquele que ajudava e ia na frente do exército de Israel, aquele anjo que apareceu a Josué dizendo que ele era o capitão dos exércitos celestial, ali era Cristo. Mas esse anjo, essa teofania de Cristo, ela deixou de ser atuante quando Cristo encarnou no ventre de Maria. Não atua mais, porque eu já vi alguém pregando dizendo que aqui foi Cristo que desceu para livrar Pedro da prisão. Cristo está sentado no trono, ele agora é majestade, ele agora é Senhor dos senhores, ele agora ganhou o nome sobre o qual todo joelho se dobrará, ele é agora superior. Não atua mais como anjo do Senhor. Um anjo do Senhor aqui desceu, resplandeceu, uma luz imensa na prisão, e tocando a Pedro no lado. Eu acho que ele estava dormindo de costas para a parede, né? Tem pessoas que gostam de dormir virado, né, de costas para a parede. Acho que Pedro estava dormindo assim. Aí ele chegou, tocou assim: ei, acorda, levanta-te depressa. Eu quero que você atenha nessa expressão: levanta-te depressa. Deus tem pressa. Deus, quando Ele age ao teu favor, Ele tem pressa. Vai descansando no Senhor, porque vai chegar o milagre de Deus na tua vida, vai chegar a resposta de Deus na tua vida. Continua orando, continua persistindo, porque quando chegar, Deus vai dizer: ei, eu tive pressa em te responder, eu tive pressa em te proteger, eu tive pressa em mandar o anjo para te livrar dessa tormenta, dessa tempestade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que te livro e te dou vitória. Ele tem necessidade, ele tem pressa. Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Veja que ele estava todo acorrentado. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, se veste. E ele disse, e ele fez assim. E disse mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Está vendo aí a capa? A tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Olha aí, foi algo ali, irmão, sobrenatural.
Pedro não sabia se o que era aquilo que de fato estava acontecendo. Por quê? Diga por quê. Ele estava passando no meio do corredor cheio de soldados e os camaradas não via ele. Ele não sabia se era real, ele não sabia se era uma visão, porque ele estava andando num corredor, saindo da prisão. Agora eu fico imaginando, será que a porta da prisão se abriu? Ou será que ele passou no meio das grades? Porque tenta imaginar, se a porta tivesse sido aberta, os soldados tinham visto, sim ou não? Está entendendo? Porque no dia seguinte, quando foram abrir a prisão, houve um grande alvoroço, porque a cadeia estava fechada e Pedro não estava lá dentro. E aí? Por isso que Pedro disse, será que é real mesmo o que eu estou fazendo? Estou passando aqui no meio, os soldados não estão me vendo. E o cara saiu, irmãos. Chegou no portão da prisão, do presídio, lá no portão que dá para a rua, irmão Toninho. E o anjo disse, agora corre, vai-te embora. E ele ainda pensando que era uma visão. Vai-te daqui, vai-te embora. E o anjo disse, vai. E ele foi correndo para a casa de Maria. Porque a oração intensa estava lá na casa de Maria. Quando chegou na casa de Maria, bateu na porta, bateu, e lá vem a menina chamada Rod. Veio lá. Quando chegou lá, veja aí no verso 12. Verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Olha só, e oravam. Diga, eles estavam ainda orando. E enquanto eles oravam, Deus estava agindo, Deus estava trabalhando e Deus estava libertando Pedro da prisão. Ei, enquanto você estiver orando, Deus vai estar agindo, Deus vai estar operando, Deus vai estar realizando. Enquanto você ora, Deus vai agindo. Então não cesse de orar, continua orando, continua persistindo, porque enquanto você ora, Deus vai agir ao teu favor. Deus vai agir em favor da tua casa, da tua família, da tua parentela, dos teus filhos, na tua casa, no teu esposo, no teu marido. Deus vai dar vitória, porque você está orando, aleluias. Ei, Pedro chegou lá, bateu, ninguém daqueles que estavam orando se levantou, mas a empregada foi atender. Há um mistério aí, mas eu não vou dizer. Porque nada pode atrapalhar a tua oração. Nada pode tirar você do foco. Nada pode interromper o propósito que você está tendo naquela hora. Nada pode quebrar aquele ciclo de 10 oração, de 15 oração, aquele propósito de vir todo mês para a igreja, todos os cultos do mês. Nada pode interromper, porque Satanás conhece o teu propósito. E às vezes na hora que a gente vem para a igreja, chega alguém para tirar a gente do foco. O verso de número 13, e batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, olha só, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu o portão, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta, e disseram-lhe, está fora de ti, você está fora de si, você está vendo alguma alucinação, mas ela afirmava que era Pedro. Aí disseram, não é Pedro não, é o anjo do Senhor, é o anjo de Pedro, é o anjo de Pedro, é o seu anjo. Agora por que, irmãos? Por que que eles disseram, não é Pedro não, talvez seja o anjo dele? Por quê? Né? Todavia, o que é importante para nós, por causa do tempo,
é que Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e espantaram, ficaram pasmos, ficaram atônitos. Diga por quê? Foi porque eles viram Pedro? Ou foi porque eles tiveram uma certeza significativa que a oração tem poder para livrar quem está na prisão? Oh, aleluias! A tua oração tem poder. A tua oração, ela tem poder. Quando você dobra os joelhos para orar, existe um Deus no céu que te ouve, existe um anjo que anota tuas orações e leva para Deus, e Deus atende, Deus resolve, Deus ouve, Deus realiza, porque Ele é Deus. Ficaram pasmos, porque era Pedro que estava realmente ali, e porque a oração deles foram atendidas por Deus. Agora, para nós encerrar, prova para nós esse texto que Deus, Ele ouve a oração do crente. Cada um de nós aqui, Deus ouve a minha oração, ouve a oração do Ramon, ouve a oração da Cássia, do Jonas, da irmã Fátima, da Hilary, ouve a oração de todo mundo. Se nós orarmos, Deus ouve. Ele ouviu a oração de Jonas lá no ventre, na boca, na barriga da baleia, daquele grande peixe, né? Ele ouve. Não importa onde você esteja, Ele vai ouvir a tua oração. Então, por que nós temos em nós esse sentimento de que Deus só ouve a oração do presbítero Toninho? De que Deus só ouve a oração do pastor Tiago? De que Deus só ouve a oração do irmão Ramon? Não, irmãos, tire esse sentimento de dentro de você. Deus, Ele ouve a minha e a tua oração. Quando você ora, você não ora para um Deus que não tem ouvido, que não ouve, que não vê, que não fala. Você ora para um Deus que tudo ouve, que tudo vê, e que Ele atende, e que Ele dá resposta para a oração que você ora. Então ore com fé, ore com a certeza e com a convicção de que Deus vai atender e Deus vai te dar vitória. E que o Senhor venha nos abençoar, em nome de Jesus. Agradeço a todos os irmãos que aqui estiveram. Estou vendo ali o pai do Tiago, do irmão Tiago, irmão Everaldo, não é isso? Deus possa abençoar o irmão Everaldo. O irmão João estava falando ali que você já foi aqui dessa casa, já foi aqui dessa igreja, né? Já há bastante tempo eu conheço. Me lembro do Senhor aqui dessa igreja, aqui dessa casa. Deus possa... Olha aí, glória a Deus. Deus possa abençoar o nosso irmão Everaldo, né? Hoje pelo tempo não deu tempo, mas quando se ouvir na próxima vez, vou dar a oportunidade para o Senhor, em nome de Jesus. O jovem ali também, mais uma vez, esteve nos visitando. Deus possa abençoar o irmão, em nome de Jesus, a todos os amados irmãos, amém? Irmãos, domingo tem a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã, amém? Nós vamos estar iniciando a classe dos jovens e adolescentes. Venham, né, para a nossa escola dominical e para a classe também dos adultos, né? A revista é sobre Esté, uma bênção da parte de Deus. Então estejamos todos aqui em nome de Jesus, amém? Domingo, nosso culto à noite começa às 18 horas. Vamos ficar de pé, vamos estar orando para o encerramento desse culto em nome de Jesus. Irmãos, dia 13, dia 15, dia 20, dia 22, dia 27 e dia 29, irmãos, vamos ter aqui um grande seminário sobre o livro de Jonas, amém? O livro do profeta Jonas. Deus tem coisas extraordinárias a nos revelar. Pastor Jean, pastor Isaac, já confirmaram sua presença, estarão aqui 2 dias trazendo uma palavra para os nossos corações, amém? Quem veio aqui na quarta-feira,
Eu falei que no mesmo momento que Jonas desceu para pegar o barco, para ir para Tarsis e não para Nínive, Deus já tinha dado ordem para o grande peixe começar a comer algas. Viu? Tem um segredaço aí, porque que Deus mandou o peixe comer algas, né? E o próprio texto vai dizer que ele ficou todo cheio de algas. O peixe não, Jonas, porque ia dar ânsia de vômito ao peixe 3 dias depois. Amém? Mas vamos aprender isso, se Deus quiser, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto. O presbítero Antônio vai estar orando e nós vamos despedir com a bênção apostólica. Oremos. Soberano Deus e amantíssimo Pai, Deus vivo, verdadeiro, graças te damos, Senhor, por tudo, meu Pai, realizado nesta noite, Senhor, pela tua presença, Pai amado, Pai querido, no meio do teu povo, Senhor. Obrigado, Deus amado, Deus querido, por essas oportunidades, ó Deus, por revelações, Senhor, vindo da tua parte, Senhor, para o teu povo, Senhor. Ser conosco, meu Deus, nos dá outras oportunidades, Senhor, de juntos estarmos, Deus amado, Deus querido, compartilhando, Senhor, e recebendo, Senhor, algo da tua parte, Senhor. Ser conosco, meu Deus, é isso que nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Terminada a paz do Senhor para todos os irmãos.